do Senhor essa manhã de hoje, amém? Vamos dar início, à lição número 3, depois de algum tempo ausente. Como a irmã Laiane falou aqui na quinta-feira, estávamos sentindo falta, sentindo saudade, porque o estudo bíblico também ajuda a reforçar, nosso espiritual. E hoje nós somos gratos ao Senhor. Convido os irmãos a fecharem os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Pai amado, depois dessa festa abençoada que o Senhor proveu aqui neste lugar. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por esses 6 anos e que muitos mais anos nós possamos estar na presença do Senhor, fazendo a tua obra, meu Pai, conforme a sua direção, conforme a sua vontade e conforme o teu querer, Pai amado. Eu quero aqui aproveitar, Senhor, esse estudo bíblico para estar orando também, para que seja repreendido toda retaliação contra essa obra, contra as nossas vidas, meu Pai, toda seta, todo dado inflamado do inimigo contra as nossas vidas seja repreendido nesse dia de hoje, Pai, para que o inimigo não venha confundir a nossa mente, mas para que a gente venha estar com a nossa mente focada na direção do Teu Espírito. Apresento essa aula nas Tuas mãos, seja feito conforme o Teu querer, seja feito conforme a Tua vontade, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Obrigado por cada vida que está aqui, as vidas que virão, as vidas que o Senhor vai prover também uma situação para que possam estar aqui futuramente também, Pai. Seja feito tudo conforme a Tua vontade soberana, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, lição número 3, que tem como título: a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então nós vamos começar com uma pergunta: quem aqui se acha impaciente? Os irmãos se acham impacientes? Acha não, irmãos? A irmã Marina é calma, tranquila? Acha meio... Isso. A resposta da irmã Laiane é igual a minha. Também me acho meio assim, agitado, impaciente, mas Deus também está moldando. Agitado, Porque tem hora que a gente vê que tem situação que não adianta, Quanto mais agitado a gente fica, parece que mais a coisa se enrola, Deus sempre usa situações para nos forjar, Forjar aquilo que a gente precisa, Então eu também tenho aprendido, a ser mais tranquilo. Mas parece que, igual eu estava falando com minha esposa ontem, parece que às vezes nós temos fases espirituais também, Fases emocionais. Parece que tem fase assim que a gente parece que está meio assim, mas coloca nas mãos de Deus, a gente ora, E aí Deus vai colocando tudo no lugar e é bênção do Senhor. Hoje nós vamos aprender isso. Então vou fazer aqui só um breve resumo, como tem já 2 lições que nós não viemos presencialmente, só um resumo desse trimestre. Esse trimestre nós vamos estudar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó, O título é Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmãos, na primeira lição, nós aprendemos sobre o chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, prometeu que, através da vida de Abraão, ele ia suscitar uma grande descendência, Todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Se os irmãos forem ler depois lá em Gálatas capítulo 3, vai falar isso, que nós somos filhos de Abraão pela fé, e com isso nós somos abençoados também, através da descendência de Abraão. E aí no capítulo 2, na lição número 2, nós aprendemos ali, os irmãos que assistiram o vídeo ou ouviram, falou ali sobre a separação de Abraão e Ló. Porque Deus, quando chamou Abraão, Deus ele falou o seguinte: olha, você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar ainda. Deus nem tinha falado que terra seria, falou, ainda eu vou te mostrar. Então Abraão teve que ir pela fé. Só que Deus falou o seguinte: você vai sair do meio da sua parentela. Aí nós já vemos um pequeno erro de Abraão, que Abraão levou Ló com ele. Naquele momento não era o objetivo de Deus, Isso não está dizendo, irmãos, que Deus estava mandando Abraão abandonar a família dele, não era nada disso. É porque Deus tinha um objetivo específico ali, um propósito específico, e Deus deu a instrução: olha, você vai ter que sair do meio da sua parentela e vai ter que fazer essa jornada de fé. Aí Abraão levou Ló. Com isso começaram os desentendimentos. Eles ficaram muito ricos, e Ló começou ali, viram que não tinha espaço para todo mundo. Ló já começou a cobiçar uma terra mais bonita. Abraão, como Abraão era mais sensato, e Abraão confiava na promessa de Deus, Abraão falou: olha, você escolhe, o lado que você for, eu escolho outro. Pode escolher qualquer lado aqui, qualquer terra que você quiser, que o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. Aí Ló cresceu o olho, viu uma terra mais bonita, uma terra ali mais próspera, Aí Ló escolheu essa terra.
Abraão escolheu uma terra que não parecia tão próspera assim, mas ele confiou nas promessas de Deus, que ele seria abençoado. Aí nós vemos que a terra que Ló escolheu foi a terra ali de Sodoma, né? Que depois foi destruída ali por Deus, por causa do pecado daquele povo. Ló, ele correu risco de vida quando foi para essa terra. Então veja, se a gente tomar uma decisão baseada só nas aparências, muitas vezes na cobiça, né, que nós podemos ter, cobiçar algo, isso é perigoso. Porque a coisa pode até parecer abençoada e tudo, mas se não for na direção de Deus, pode se tornar algo ruim nas nossas vidas. Essas foram as duas primeiras lições, e agora nós chegamos no ponto onde Deus ele tinha prometido ali um filho da promessa para Abraão, né? O filho da promessa seria Isaac, e Deus ele prometeu quando Abraão já era avançado de idade, e Sara também. Eles até sorriram da promessa, que pensaram, como que vai ser isso? Já somos velhos, né? Já somos avançados de idade, como que vai ser isso? Aí, irmãos, passaram-se 10 anos da promessa. Veja, Deus prometeu o filho, passou 10 anos e essa promessa ainda não tinha se cumprido. Isso já nos ensina uma coisa prática também, que nem sempre as promessas de Deus vão se cumprir rapidamente nas nossas vidas. Às vezes vai demorar muito para as promessas de Deus se cumprirem, né? Mas nós temos que ter essa paciência e continuar confiando em Deus. Aí Abraão e Sara, já avançados de idade, vendo que a promessa não se cumpria, eles quiseram o quê? Eles quiseram dar uma ajuda para Deus. Eles quiseram ali dar uma mãozinha para Deus. Eles quiseram buscar um atalho. Aí o perigo dos atalhos, né? Porque quando nós fazemos algo na direção do Espírito, é bênção de Deus. Mas quando é na direção da nossa carne, né, no nosso próprio entendimento, no nosso próprio pensamento, isso vai fatalmente dar errado e vai trazer consequências. Então o que Sara fez? Sara chegou para Abraão e falou, olha, está demorando demais esse negócio, mas eu tenho uma ideia maravilhosa. Você vai ter ali relações com a nossa concubina, que se chama Agar, e a nossa concubina vai gerar um filho. Talvez é meio estranho para nós nos dias de hoje, né? Mas no tempo dos judeus, isso era até normal. Isso era até uma responsabilidade, né, que os judeus tinham. As mulheres tinham naquela época, né? Se as mulheres não poderiam dar filhos, o que elas faziam? Elas pegavam a concubina, né, e cediam a concubina para os seus esposos, para que seus esposos tivessem uma descendência, né, a herança. A descendência tivesse a herança do pai. Porque o filho da concubina era considerado filho legítimo do pai, né? Então era até uma tradição dos judeus. E eles fizeram isso. Aí trouxeram ali a serva Agar. Abraão teve relações com a serva Agar. E aí a serva Agar ficou grávida de Abraão. E aí nós vamos entrar agora na nossa lição de hoje. Então aqui diz, revisando o conteúdo da parte 2, né? Pedro, acho que não é aí não, hein? Não, isso aí já está no final. Eu que passei? Rapaz, foi eu que passei aqui e nem vi. Fui eu que passei e nem vi, ó. Quando eu passar aqui sem querer, irmãos me avisam que às vezes eu não estou nem vendo. Então tá aqui, né? Lição número 3. Aí nós vamos aqui para o fundamento bíblico. Texto áureo. Aqui os irmãos veem que os slides são um pouco diferentes, né? Os irmãos preferem ler aqui ou na tela, né? Onde você achar melhor. Então os slides são um pouco diferentes porque vão ser mais objetivos. E aqui nós vamos pegar só os pontos principais. Aí vocês leem em casa, né? Para chegar aqui e não ficarem perdidos. Texto áureo, Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha um erro de Abraão aqui também, irmãos. Abraão foi logo concordando, né? Era algo que ele estava errado e ele foi logo concordando. Ele poderia se lembrar das promessas de Deus e falar, peraí, não foi isso que Deus disse, né? Porque nós podemos concordar com as mulheres, porque as mulheres têm um poder de influência muito grande. Agora, é concordar quando a gente vê, né, que tem sentido, que tem razão e que está na direção de Deus. É igual Adão e Eva. Deus ele chegou para Adão e falou, ó, cuide bem da sua mulher aí, da sua esposa, e vocês podem comer de tudo, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que a mulher fez? Comeu do fruto e ofereceu para Adão. Aí o que Adão fez? Adão não questionou. Então, irmãos, quando nós vermos que o negócio não está certo, nós podemos sim questionar, né? Porque senão pode ter consequências nas nossas vidas. Aí aqui diz, verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Não devemos ser dominados por ela, pois Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Ou seja, a impaciência é contrária da fé. A impaciência é inimiga da fé. Às vezes, por falta de paciência,
nós podemos perder as bênçãos do Senhor. Então hoje Deus vai nos ensinar a sermos mais pacientes. E aqui nós temos a introdução, o peso do tempo. A promessa divina parecia distante. Abraão aos 85 anos e Sarai idosa. A impaciência domina Sarai, levando-a a agir por conta própria. A decisão precipitada, entregar a serva Agar a Abraão. O perigo, o pai da fé deixou-se levar pela impaciência sem consultar ao Senhor. Está vendo? Quando nós tomamos uma decisão com impaciência e não consultamos ao Senhor, o que acontece? E esse ponto aqui, irmãos, olha, da decisão precipitada. Isso me faz lembrar uma situação que nós vivemos aqui na igreja, alguns anos atrás. Que tinha aqui um casal que precisava tomar uma decisão. Aliás, eram 2 casais que eu lembro nessa época, né? Precisavam tomar uma decisão. Aí nós estávamos tendo a aula do estudo bíblico que estava falando de Abraão também. Estava justamente falando dessa passagem também. Tu não lembra, né, Nima, que era dessa passagem que estava falando? Era dessa passagem, estava falando que Agar tomou uma decisão precipitada, né? E aí tinha esses 2 casais precisando tomar uma decisão. Aí nos estudos bíblicos estava falando muito disso. Não tome decisões precipitadas. Aí eu falava com a classe, né, com os alunos, eu falava, irmãos, vocês estão prestando atenção no que Deus está falando? Não tome decisões precipitadas. Aí, irmãos, Deus ele trouxe até uma preletora de fora também. Nós convidamos essa preletora. Essa preletora nós não falamos nada de situação nenhuma, não falamos de estudo bíblico, nada do que estava acontecendo na igreja, né? Essa preletora ela estava pregando, era até a missionária Edilene, estava pregando e ela falou a mesma coisa. Citou o caso de Abraão, a história de Abraão e falou a mesma coisa. Irmãos, não tomem decisões precipitadas. Aí no final do culto eu falei, irmãos, vocês estão percebendo o que Deus está falando aqui na igreja? Não é só nos estudos, não é só o pastor, Deus ele está falando isso. Aí o que acontece, irmãos? Um desses casais, aliás, os 2 casais, tomaram decisão, depois a gente viu, né, que foi uma decisão precipitada que eles tomaram. E aí tiveram várias consequências também que viu. Aí depois eu fiquei lembrando minha esposa. Lembra, Nima, que nesse tempo Deus estava falando, não tome decisões precipitadas, não tome decisões precipitadas. Mas às vezes, irmãos, quando o pastor fala, às vezes a pessoa pode ter a impressão que o pastor está falando isso porque não quer, né, que a pessoa saia, que a pessoa abandone a igreja. Às vezes a pessoa pensa que é coisa do pastor. Mas, irmãos, quando Deus fala, que Deus ele fala não somente nos estudos, Deus ele vai falar nas pregações de noite, Deus ele fala no culto de libertação, no culto da família. Eu presto atenção que quando Deus ele fala uma coisa, ele vai confirmando através de outras situações. Através dos irmãos, através dos louvores. Quinta-feira aconteceu muito isso, né, irmã Laiane? Josuíno trouxe um testemunho, irmã Laiane falou mais ou menos na mesma direção. E antes do culto, eu tinha tido uma experiência também com a mesma situação. Eu falei para os irmãos também, tá vendo, irmãos, o que Deus está falando? Mas às vezes pode ficar a impressão com algum irmão que é nós que estamos querendo, né, falar alguma coisa, mas não é, irmãos. Quando nós estamos no Espírito, Deus ele vai falar e vai confirmar. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é isso, é não tomar decisões precipitadas por falta de paciência. Então, nós vamos para o ponto 1, tópico 1 e o subtópico 1, né? O plano para ajudar a Deus, ajudar entre aspas, porque Deus não precisa de ajuda, não tem como a gente ajudar a Deus. Irmãos, tem como a gente ajudar nós mesmos, né? Quando nós estamos ali obedecendo a palavra de Deus, quando nós estamos seguindo os princípios de Deus, nós estamos ajudando a nós, não a Deus. É aquela história, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele, né? Não é Deus que precisa que a gente venha para o culto, é nós que precisamos vir para o culto, né, irmãos? Porque Deus ele não precisa de nada. Então diz assim, ó, o plano para ajudar a Deus. 10 anos se passaram em Canaã, sem o cumprimento da promessa. Está lá em Gênesis capítulo 16. Sarai foca nas circunstâncias desfavoráveis, idade e esterilidade. O atalho humano, a sugestão de união com a serva egípcia Agar. O erro fatal, a impaciência superou a fé. Esqueceram que Deus usa o tempo para forjar o caráter. Isso é muito importante, irmãos. Quando você tiver a impressão que algo está demorando na sua vida, lembre-se disso. Deus ele vai usar o tempo para forjar o caráter. É o testemunho da nossa irmã, né? Teve que lutar ali com a Valentina, o tempo ali teve que esperar o tempo certo de Deus, mas Deus estava forjando o quê? O caráter, a paciência, a resiliência. Todos os irmãos aqui, quando passam por dificuldades, por alguma luta na vida, que a luta demora a passar, saiba disso. Deus ele está forjando o nosso caráter e nos dando mais resistência. Você já parou para pensar se todos os seus problemas fossem resolvidos na mesma hora?
Apareceu um problema, Deus, aí na mesma hora Deus resolvesse. Irmãos, a gente ia ser pessoas totalmente relaxadas, né? A gente ia relaxar, não ia orar, não ia buscar a Deus, porque os momentos que a gente mais ora, mais busca a Deus é quando a coisa aperta. A gente costuma até orar, né, buscar o Senhor, adorar, mas quando a coisa aperta, fala, ixi, preciso buscar mais. E acaba buscando, né, irmãos? Então Deus, ele usa essas situações, usa o tempo para estar forjando a nossa vida espiritual também. E aqui no ponto 2, diz o seguinte: Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão cede à pressão da esposa e à coação do tempo. A ansiedade toma o primeiro lugar no coração, fazendo a fé sucumbir. Irmãos, eu peguei muito isso aqui para mim, porque eu vou confessar, eu não sei se tem alguma coisa a ver com genética também. A minha avó era muito ansiosa. Lembra, irmãos Marina? Acho que a irmã Marina já percebeu isso. Minha avó era uma pessoa ansiosa, irmãos. Às vezes ela ficava até com alergia, ficava com alergia nas mãos, alergia nas pernas, ficava assim se coçando. Aí eu percebi, eu falava, vó, isso aí é ansiedade. Falava para ela, né? Às vezes para minha filha também eu dou os conselhos. Às vezes eu vejo minha filha muito assim, né? Muito agitada, as mãozinhas chegam e ficam assim. Eu falo, Suzane, para com essa ansiedade besta. Mas eu não sei, irmãos, se tem a ver com a genética também. Aí minha avó era o seguinte, quando alguém saía de casa, minha avó ia esperar lá no portão. Ela ficava lá no portão esperando. Não aguentava esperar dentro de casa. Aí às vezes aquele frio, ela com a touquinha, um meião até aqui, para proteger do frio, uma touquinha, né, bem velhinha. Aí ia lá pro portão. Aí, irmãos, às vezes ela me via, ela sabia que quando eu chegava eu não gostava disso, né? Porque eu dava umas broncas nela. Para, vó, de ser agoniada, vai descansar, vó, vai deitar, sai desse frio. Aí, às vezes, ela estava lá no portão, quando ela me via de longe, assim, na esquina, irmão, só via ela dando meia volta e... para não levar uma bronca. Oi, irmão? Ela se encolhia todo dia para não levar uma bronca do neto, irmãos. E aí, quando eu chegava, vó, já estava lá fora, né, vó? Mas era pro bem dela, né? Para ela não pegar a gripe, não pegar essas coisas. Mas ela era bastante ansiosa. Aí eu percebi, hoje em dia, igual a irmã Laiane falou, Deus vem trabalhando isso em mim. Mas eu percebi que por causa da minha agitação, querer sempre, né, resolver as coisas rápido assim, querer ver as coisas sempre, né, bem organizadas, às vezes eu percebi essa ansiedade em mim. Quem está na frente da obra, assim, é muitas lutas, irmãos, é muitas retaliações, às vezes vem o peso espiritual, né, várias situações. Porque uma coisa é lidar com uma pessoa, uma coisa é lidar com várias pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Às vezes está acontecendo coisas assim que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? As coisas ficam meio estranhas assim, e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Aí a gente começa a orar a Deus, então vem essa ansiedade. Então aqui, irmãos, eu peguei isso para mim, ó, porque olha só como é que é forte. A ansiedade toma o primeiro lugar no coração, fazendo a fé sucumbir. Então se a gente for ansioso demais, a nossa fé vai diminuir. Quanto mais ansiedade, menos fé. Quanto mais fé, menos ansiedade. Porque a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Eu demorei a entender esse versículo. Senhor, o que o Senhor quer realmente dizer nesse versículo? Porque não andar ansioso por coisa nenhuma, isso é muito difícil. Mas depois eu entendi, irmãos, a palavra ali quer ensinar o seguinte, que nós não podemos ficar ansiosos por aquilo que a gente não tem controle. Por aquilo que a gente não pode controlar. Se a gente não pode controlar as coisas que vão acontecer no futuro, qual o sentido de andar ansioso, né? Se não está no meu controle, por que eu vou ficar tão preocupado? É colocar nas mãos de Deus e ter fé no Senhor. Pai do seu irmão Natália. Então é colocar nas mãos de Deus, irmãos, e ter paciência, né? E ter fé, que as coisas irão se resolver, né, irmãos? Então, quanto mais ansiedade, menos fé. Quanto mais fé, menos ansiedade. Aquilo que não está no nosso controle, está no controle de Deus. Nós fazemos o que é possível fazer. O que não é possível fazer, nós vamos colocar nas mãos do Senhor. E aqui esse ponto também diz, ó, o resultado de não esperar. Erros graves e desvios do plano original. Olha, irmãos, erros graves, o resultado de não esperar, não saber esperar. Erros graves. São as decisões precipitadas. Todas as vezes que nós não temos paciência, fatalmente nós vamos tomar uma decisão errada. Tem decisões que vão trazer consequências pequenas nas nossas vidas. Mas tem decisões que podem trazer grandes consequências e por muito tempo. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, né? Se você vê assim que vai chover, você está vendo assim o tempo, olha a previsão do tempo, parece que vai chover. Aí você pode tomar uma decisão. Você pensa, eu posso levar o guarda-chuva ou não levar, né? Aí você decide não levar o guarda-chuva. Aí vai dar uma chuva. Vamos supor que dá uma chuva fraca. Aí você toma aquela chuva fraca, se molhou um pouquinho, teve consequência ou não teve? Teve, né?
mas consequências pequenas, né? Agora, se cair aquela tempestade, aquele toró assim que não tiver como você se desviar dele. Eu lembro que quando eu ia para o trabalho de ônibus, já passei por essa, que eu não gostava de levar guarda-chuva, não. O negócio de levar guarda-chuva, é o que ele me puxou. Porque eu pensava o seguinte, era mais jovem, né? Quando entrei no Nova Cap, era novinho, era mais jovem. Eu falava, esse negócio de guarda-chuva é para velho. Eu pensava desse jeito. O negócio de guarda-chuva é para velho, ficar andando com guarda-chuva. Vou só botar uma blusa aqui mesmo. Irmão, já teve dias assim que eu cheguei em casa ensopado. Aí, quando é aquela chuva muito forte, você pode pegar uma gripe muito forte e pode pegar até uma pneumonia. Então, tá vendo? Pequenas decisões trazem pequenas consequências. Mas decisões mais sérias que a gente toma errado pode trazer grandes consequências. Irmãos, isso é sério. Tem pessoas que estão passando situações muito difíceis há muitos e muitos anos, porque lá atrás tomaram uma decisão séria, uma decisão muito importante, mas tomaram essa decisão errada. Mas por mais errada que seja a decisão, nós vamos aprender aqui que dá tempo de voltar atrás e ter o favor de Deus nas nossas vidas, irmãos. Agora, o problema é insistir no mesmo erro. O problema é continuar errando. Uma coisa é você errar. O problema maior é continuar errando. Vai virar uma bola de neve, né? As consequências vão vir cada vez mais e cada vez maiores. Eu já aconselhei pessoas que eu falei assim, olha, o povo no deserto, quando Deus libertou o povo ali no deserto, a Bíblia diz que o povo ficou andando em círculos. Por quê? Porque começou a murmurar, não estava mais ouvindo a voz de Deus, começaram a tomar decisões sem a direção de Deus. Então, a viagem que era para ser curta, se tornou uma viagem muito longa, e a Bíblia diz que o povo ficou andando em círculos. Aí eu já aconselhei uma vida, eu falei, olha, parece que a sua vida está andando em círculos, parece que está sempre acontecendo as mesmas coisas, parece que você está vivendo sempre as mesmas situações. Aí a pessoa fala, pastor, e pior que é isso mesmo. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, como estão as suas escolhas? Suas escolhas e decisões estão mudando ou estão sendo as mesmas? A pessoa para, né, reflete, para refletir. Quando a pessoa se examina, ela fala, pior que eu não mudei. Algo que era para mudar na minha vida, ainda não mudei. Algo que era para consertar, não consertei. Algo que era para organizar, não organizei ainda. Então vai continuar vivendo as mesmas coisas. Eu já tive várias consequências ruins na minha vida quando eu estava no mundão. Mas a partir do momento que eu e minha família nós estamos buscando mais se alinhar à vontade de Deus, eu não vivi mais situações que eu vivia antes. Antes eu vivia situação de vergonha, né, por causa de ficar bêbado aí na rua, situação de brigas, desentendimentos aí, coisas que nunca mais eu vivi. Por quê? Alinhei o meu caminho, né, mais à vontade de Deus, irmãos. Então, quando nós alinhamos os nossos caminhos aos caminhos de Deus, aí as coisas vão começar, né, a fluir nas nossas vidas. E nós temos que ter cuidado com conselhos, até mesmo de pessoas da nossa família. Porque pessoas da nossa família que não estão buscando a direção de Deus, vão errar também, né? Veja que Sarai não buscou a direção de Deus, foi lá e chegou para Abraão, vamos fazer isso? Abraão concordou. Aí os dois começaram a sofrer o quê? Consequências ruins que nós vamos estar vendo agora. Aqui diz, o resultado de não esperar erros graves, desvios, né, no plano original. O contraponto bíblico, esperei com paciência no Senhor, Salmos 41. A maioria dos crentes não gosta desses Salmos 41, que é esperei com paciência no Senhor. As pessoas preferem mais o Salmo 70, apressa-te, Senhor, e me socorrer, né? Porque esse negócio de esperar não é comigo. Mas olha só, irmãos, ponto 3. Agar zomba de Sarai. Então veja, Agar, ela ficou ali grávida de Abraão, e Agar começou a se sentir soberba, começou a se sentir orgulhosa. Ela começou a pensar assim, olha, eu estou grávida e ela não pode estar grávida. Aí o que Agar começou a fazer? Zombar, humilhar Sarai. Aí veja as consequências. O plano parecia perfeito no início. Agar engravida prontamente. A mudança de postura. Agar levanta-se contra sua senhora com zombaria e menosprezo. E a consequência imediata do erro. O lar de Abraão é invadido por desprezo, tristeza e dor. Tá vendo, irmãos? Um lar que era um lar harmônico, né? Tinha paz ali entre eles, por causa de uma escolha errada, por causa de uma decisão errada, por causa de impaciência, o lar começou a virar uma tribulação. Por que muitas vezes, irmãos, alguns lares hoje está aquela tribulação que nunca se resolve? Às vezes por causa de decisões erradas, escolhas erradas, às vezes por as pessoas não buscar a direção de Deus. Às vezes nós sabemos que é complicado, né?
Um cônjuge está na presença buscando, o outro não está, aí às vezes fica aquele conflito. A irmã deu até o testemunho aqui quinta-feira, que ela falou que às vezes é difícil, né, fazer a vontade de Deus, sendo que às vezes tem a vontade do cônjuge que ainda não está na presença do Senhor, aí fica aquele conflito, fica aquela dificuldade. Isso é triste, mas é uma realidade que acontece, né? Então, assim, a obrigação nossa que estamos na presença do Senhor, buscando a direção de Deus, é sempre orar, aconselhar, com paciência, com sabedoria, ensinar. Porque às vezes a pessoa não vai ouvir na mesma hora. Às vezes na mesma hora a pessoa até resiste, né? Ah, você não sabe de nada. Mas isso vai ficar na mente da pessoa, vai ficar na memória da pessoa. E quando a pessoa sofrer uma consequência ruim, ela vai se lembrar disso. Ela fala, bem que minha esposa falou, bem que meu esposo falou aquilo ali, e ela tinha razão. Até hoje, eu na presença de Deus, tem hora que eu e a Anima estamos querendo resolver alguma situação. Minha esposa me dá o conselho, irmãos. Nem sempre eu aceito na mesma hora, não, né? Às vezes eu penso, não é isso não. Passa um pouquinho, quando eu começo a ver as coisas assim, a Anima tem razão, pior que é isso mesmo. Então, às vezes, nós não aceitamos na mesma hora, mas isso vai ficar na nossa mente. E quando a gente vê que não está dando certo, fala, ela tinha razão, ele tinha razão, né? Aí nós vamos precisar de quê? De humildade para voltar atrás e tentar consertar o erro, né? Então, veja que Agar começou ali a zombar de Sara, e ali Sara começou a ficar nervosa, começou a ficar com raiva, e o lar de Abraão foi tomado por isso, ó. Foi invadido por desprezo, tristeza e dor. Tudo começou com uma decisão errada, com uma escolha errada. Então, avançando aqui para o ponto 2, e o subtópico 1 fala conflito familiar. As consequências da precipitação não tardam a chegar. Aí aqui nós vemos uma coisa interessante. Nós falamos aqui no começo que às vezes as promessas de Deus vão demorar a chegar. Não foi isso que nós falamos? As promessas de Deus, às vezes, vão demorar a chegar, porque Deus vai estar forjando o nosso caráter. Agora, as consequências, irmãos, de um erro, chega rápido, né? Quando você erra, rapidinho você começa a sentir as consequências. Às vezes, quando você toma uma decisão errada, no mesmo dia, na mesma hora, você começa a sentir. E, às vezes, na mesma hora, você se arrepende, né? É igual uma coisa que às vezes, a gente fala assim, no impulso. Às vezes, nós temos mania de falar uma coisa assim no impulso, quando vê que não fala, nossa, não deveria ter falado isso. Na mesma hora, né? E para voltar atrás? Para voltar atrás é mais difícil, né, irmãos? Porque uma palavra lançada é igual uma flecha, né? Depois que lança, vai reto. A Bíblia fala que uma palavra lançada, muitas vezes é igual você pegar a Bíblia não, aliás, tem esse dizer aí, né, no nosso meio, que uma palavra lançada é igual você pegar uma palavra errada lançada. É igual você pegar um travesseiro cheio de plumas, cheio de penas, né? Subir no prédio mais alto, abrir esse travesseiro e jogar as penas assim, né? O vento vai começar a espalhar essas penas para todo lado. E depois que é espalhado para todo lado, eu pergunto, você consegue juntar de novo essas penas? Não consegue, né? Que o vento vai levar para todo lado. Às vezes uma palavra errada que a gente fala é assim também. A gente até tenta voltar atrás, tenta consertar, mas tem palavras, irmãos, que não vão voltar mais. Aí a gente vai ter que passar pelas consequências. Aprender com isso e não errar mais. Pastor, já que a palavra não volta mais atrás, não tem como voltar, qual a solução para tudo isso? Sabe qual é a solução, irmãos? Perdão. A única solução é o perdão. Quando a gente fala algo que não devia, ou quando alguém fala algo com a gente que não devia falar, né? E às vezes a gente pode magoar, às vezes nós podemos ser magoados também. A única solução, já que a palavra não volta mais, é o perdão. É pedir perdão, é se perdoar, né? É procurar limpar o coração, porque é a única solução, não tem outra. Por que a Bíblia fala que é tão importante perdoar? É porque tem muitas situações que não tem outra solução. Se tivesse, Deus nos daria, né? Não, você não precisa perdoar, não, é só fazer isso. Mas não, irmãos, tem solução que Deus fala que a única solução é essa, é pedido de perdão. Por isso que a Bíblia fala, né, aquele que não perdoa nessa terra, não será perdoado, porque é a única saída e é a única solução que nós vamos ter nas nossas vidas. Eu deixo até um conselho aqui para os irmãos, né, porque o estudo bíblico é para isso mesmo, para a gente aprender, né? Aprender, praticar, para evitar muitas coisas ruins na igreja. Na igreja, irmãos, a gente já mexe com a igreja há muito tempo. Só que nós temos 6 anos, né, nesse ministério. Lá no Sol Nascente, acho que foram 2 anos, eu acho, por aí. Foi, né, uns 2 anos. Na frente, né, da obra. Então tem uns 8 anos que nós estamos na frente da obra. Já erramos bastante, erramos até hoje, né, irmãos? Porque a vida é um eterno aprendizado. A gente erra. Irmãos Marinho está com a gente desde o começo, a irmã Roberta também, desde o começo. Então a gente erra, irmãos. Então tem vezes que a gente fala coisas que não deveria falar. Tem vezes que a gente ouve coisas também, né? Que a gente fica triste também, às vezes não fala, mas fica triste. Então, irmãos, na vida é assim. Às vezes nós vamos magoar, às vezes nós vamos ser magoados.
A melhor solução é o perdão. Mas agora eu faço uma pergunta: como que vai haver o perdão se a gente não souber o que está acontecendo? Quando alguém fica diferente assim na família, no trabalho ou na igreja, né? Quando alguém fica diferente com você, já aconteceu isso? De alguém ficar diferente e você não saber o que está acontecendo? Você fala: rapaz, o que está acontecendo? A pessoa parece que está meio assim, parece que a pessoa está meio triste comigo. Aí você começa a puxar na memória, né? O que eu falei? O que eu fiz? O que eu falei? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente tenta até puxar o que aconteceu, porque cada um reage de uma maneira. A uma palavra, a uma situação, né? Cada um reage de uma maneira. Mas às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Então a melhor solução o que é? Chegar e falar: ó, pastor, aconteceu isso, não gostei não. Se eu falou aquilo lá, eu não gostei. Aí nós vamos ficar sabendo. Porque como vamos perdoar se a gente não sabe o que está acontecendo? Então a melhor solução é essa, irmãos. Quando eu quiser conversar com algum irmão, chegar em algum irmão, falar com algum irmão alguma coisa, ou quando o irmão quiser chegar em mim e falar: pastor, aquilo ali não foi legal, não gostei. Essa é a melhor solução. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa guarda aquele sentimento, guarda aquela mágoa. Aí isso a Bíblia fala lá em Hebreus que cria uma raiz de amargura. Raiz é uma coisa que brota por dentro, né? Raiz ela brota e ela vai se alastrando. Aí a Bíblia fala: se a gente não tratar a raiz de amargura, isso vai contaminar muitos. Porque quando nós estamos chateados, magoados, aí nós já vamos trazer chateação para quem está do nosso lado, né? Aí nós já vamos trazer peso para quem está do nosso lado também. Aí isso vai o quê? Vai aumentando e vai alastrando. Então, como na igreja também nós temos muitas situações assim que pode acontecer, o conselho e o ensino que fica no estudo bíblico nessa manhã. Quando nós tivermos alguma coisa assim que não foi legal, a melhor maneira é conversar, né? Às vezes podemos conversar no grupo de mulheres, grupo de varões, ou às vezes, particularmente, individualmente também, e aí tudo vai se resolver de uma maneira melhor, porque nessa experiência que nós já tivemos, várias vidas assim, né? Às vezes fica chateado com um ou com o outro, às vezes com o pastor, às vezes com o irmão, às vezes com a igreja. Aí às vezes a pessoa até sai da igreja, a gente não sabe o motivo certo, mas a gente percebe que é alguma mágoa, algum ressentimento que ficou. Aí o problema não é sair da igreja, o problema é que aquela questão não foi resolvida, não foi perdoada, né? Porque a pessoa pode até sair, mas saia em paz, saia com perdão, né? Porque, irmãos, essa questão do perdão, ela é muito séria, porque depende até, a nossa salvação depende do perdão. Então as consequências não tardam a chegar, o ambiente é dominado por competição e soberba, H transforma-se em uma competidora fria e ingrata, a serva, né? A serva ali, H, começou a ficar fria, agir com ingratidão, e uma coisa muito triste também é a ingratidão, né? A pessoa lidar com ingratidão na família é algo assim muito triste também. Então a serva começou com esse sentimento de orgulho, soberba, ingratidão, frieza. E aqui no final, a confusão se instaura no clã. O mal-estar destrói a paz da família. Tudo começou com aquela decisão que parecia ser uma simples decisão, mas foi uma decisão muito séria, né? Que eles tomaram sem a direção de Deus. Aí acontece a fuga de Agar. Sara chega até Abraão e fala: olha, é o seguinte, Agar está aí, né? Está zombando de mim, Agar está me tratando mal, eu não estou gostando desse negócio, dá um jeito aí. Aí olha só o que acontece, irmãos. Sarai cobra Abraão, que omite sua liderança. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Gênesis capítulo 16, versículo 6. Foi isso que Abraão falou. Você faz o que você achar melhor aí, com essa empregada aí, né? Então, mais um erro de Abraão. Primeiro, Abraão, ele errou quando ouviu Sara e foi ele ter um filho, né, com a sua serva. E depois ele errou de novo quando a Sarai chegou e falou: olha, vamos ter que mandar ele embora daqui. Abraão, no lugar de tomar uma decisão, né, como ali o cabeça, como ali o patriarca da casa, no lugar dele tomar essa decisão, novamente ele ouviu Sarai, sendo que Sarai estava errada também. O casal tem que ser unido, irmãos, mas o casal tem que ser unido nas coisas certas. Se o casal for unido nas coisas erradas, as consequências vão vir para todo mundo. Quem não se lembra da história ali, que tem em Atos dos Apóstolos? Suzane, me ajuda a lembrar o nome daquele casal que mentiu junto. Ananias e Safira. Quem não se lembra desse casal, né? O casal, eles eram unidos, mas eram unidos na mentira. Um chegou ali e mentiu para o Espírito Santo, o outro chegou ali, né? Primeiro foi a mulher, foi a mulher primeiro, que chegou e falou que tinha vendido a propriedade. Foi o homem, né? Também não estou lembrando, mas um chegou ali primeiro e falou que tinha vendido a propriedade por um preço, né? Sendo que não era aquele preço. Aí mentiu para o Espírito Santo. Depois o outro chegou também e no lugar de desmentir, não, mentiu também. Realmente nós vendemos por esse preço. Aí os dois morreram. Ou seja, era um casal unidos, mas eram unidos no erro, eram unidos na mentira. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes tem essa questão, né, da submissão, que às vezes causa confusão. Às vezes a mulher fala assim: não, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Mas tem que tomar cuidado.
respeitar, né? Ter sabedoria. Se o marido ali ainda não estiver na presença buscando ao Senhor, sabedoria, né? Respeitar. Mas, por exemplo, irmãos, vamos dar um exemplo. Se o marido for para um boteco, encher a cara de cachaça e falar para a mulher, você vai ter que ir também. E aí, é melhor obedecer ao homem nessa situação ou obedecer a Deus? Melhor obedecer a Deus, né? Porque senão vai trazer consequências para os dois. Por exemplo, se a pessoa, né? Estamos falando de marido, mas mulher também, né? O casal. Se uma das pessoas resolve não entregar sua vida para o Senhor, essa pessoa vai perder a salvação. E aí, a outra pessoa vai perder também a salvação? Não pode, né, irmãos? Então tem decisões, irmãos, que nós vamos ter que colocar Deus, não tem como. Tem decisões que nós vamos ter que colocar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Sempre com sabedoria. Deus, ele odeia o divórcio, né? Divórcio é casos extremos. Deus falou que o divórcio só aconteceu no mundo por causa da dureza do coração do ser humano. Nunca foi vontade de Deus, né? Sempre com sabedoria, com paciência, com oração. Mas tem coisas que nós não vamos poder fazer, porque nós sabemos que vai trazer consequências horríveis para as nossas vidas. Então ali continua, Sarai aflige Agar severamente, sem misericórdia. Sarai, ela foi cruel, ela mandou Agar embora. Diz que afligiu, né? Tratou Agar ali muito mal. A fuga desesperada. Agar se vê grávida, solitária, sem água e errante no deserto inclemente. Olha essa cena aqui, irmãos. Imagine uma mulher grávida, sozinha, sem ninguém para ajudar ela, sem água, sem comida, sem esperança, sem fé, andando pelo deserto. Essa era a situação de Agar. Mas veja que Agar também estava colhendo um pouco das consequências dos seus próprios erros. Porque quando ela estava grávida, ela poderia ter ficado quietinha ali, poderia continuar respeitando ali o casal, né? Mas ela começou a zombar de Sara. Então trouxe consequências também. A lição maior que nós estamos aprendendo aqui hoje é isso. As consequências das nossas decisões erradas. As consequências dos nossos erros. Então Agar foi para o deserto. Ficou sozinha ali grávida. Mas olha só o que aconteceu mais na frente. Deus entra em ação. Veja, irmãos, essa situação de Agar ir para o deserto foi uma situação criada por quem? Pelo ser humano, né? Foi uma situação criada por conflitos humanos. Mas depois Deus entrou com providência. Deus entrou em ação. Então veja, aonde nós criamos conflitos, Deus ele entra com providência. Porque Deus, irmãos, ele é fiel, né? Às vezes até nos nossos erros, Deus tem misericórdia ali e vai trazer ali uma provisão, uma providência para as nossas vidas, apesar dos nossos conflitos, apesar dos nossos erros. O ser humano cria conflitos, Deus ele gera soluções para as nossas vidas. Mas é necessário nós ouvirmos a voz dele. Então aqui diz, Deus é justo e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. Irmãos, Deus ele sempre vai se compadecer do aflito. Não importa se o aflito está errado, tomou decisões erradas, mas Deus sempre vai ter misericórdia. Sempre vai se compadecer, né? Às vezes, irmãos, se nós olharmos para a nossa natureza humana, qual é o risco da gente olhar uma pessoa alcoólatra, caída aí no chão, né? Ou às vezes drogada, a pessoa dormindo assim no chão, na rua. A gente corre o risco de passar assim e pensar, ele está aí porque quer. Isso aí bem feito. Quem mandou, né, escolher essa vida? É perigoso a nossa natureza humana querer dizer isso. Mas Deus, ele nunca olha com esses olhares do ser humano, né? Deus, ele vai ter sempre misericórdia. A pessoa pode errar, a pessoa pode tocar o terror. Mas Deus, ele sempre tem misericórdia do ser humano e está sempre pronto para ajudar o ser humano. Falei com minha esposa esses dias, falei, já pensou, Nima? Se Deus, ele tivesse o mesmo sentimento que nós temos, muitas vezes? Porque às vezes assim, se a gente ficar chateado com alguma situação, às vezes nós queremos ali, né, manter distância, né? Agora o que acontece? Jesus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele teve ali as suas mãos furadas, seus pés furados, foi chicoteado, zombaram de Jesus. E quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Jesus, ele olhou para Deus e falou assim, Pai, perdoa essas pessoas aí, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus teve um sentimento de misericórdia, né? É igual eu falei, às vezes alguma situação fala, nunca mais eu quero ver aquela pessoa na minha frente, né? Alguma raiva que a gente pode ter. Agora Jesus foi diferente, Jesus falou, Pai, perdoa eles nem sabem o que fazem, né? Jesus, ele teve um sentimento de amor e de misericórdia. E olha que Jesus sofreu muito, né? Com aquele povo ali. Então aqui continua, a ordem divina, torna-te para a tua senhora e humilha-te. Irmãos, aqui tem outra coisa forte para a gente aprender também.
A nossa tendência, quando nós temos um problema ou um erro, é fugir, né, dos nossos problemas. Às vezes nós queremos fugir do nosso problema. Não quero nem encarar isso. Quero é fugir, não quero nem saber dessa situação. Nem me fala dessa situação, que eu não quero nem saber dessa situação. A gente procura fugir dos nossos problemas e às vezes fugir dos nossos erros. Vou dar um exemplo. Se Deus falar para nós, se Deus chegar no nosso coração assim e falar, olha, você está com um problema com aquela pessoa ali. Você vai ter que ir lá naquela pessoa e vai ter que se ajeitar com aquela pessoa ali. Vai ter que se reconciliar com aquela pessoa. A nossa tendência é, vou nada, Senhor. Eu vou nada? Não vou não. Deus me livre de ir lá. Só que a Bíblia fala o seguinte, olha, se você tem algo, se você perceber que seu irmão tem algo contra ti, não é nem você ter algo contra seu irmão, né? Mas se você perceber que seu irmão está com algo contra ti, você vai lá, vai saber o que está acontecendo, reconcilia-te com teu irmão e aí depois você oferta. Ou seja, tem situações, irmãos, que nós vamos ter que voltar lá atrás para resolver. Tem problemas que machucou tanto, né, na nossa vida, que doeu tanto, que a gente pensa, não quero mais voltar lá não. Mas tem problemas, irmãos, que a única maneira de resolver é voltando. É voltando, resolvendo, colocando diante de Deus e falar, pronto, agora está resolvido, Senhor. Às vezes tem situação entre pai e filho, né, que fica muitos anos, pai e filho, né. Às vezes o pai magoado com o filho magoado com o pai, e às vezes vai ter que o filho voltar lá, ou o pai voltar, né. Às vezes esposa e esposa, irmão e irmão, várias situações que podem acontecer. E olha o que Deus falou, a ordem divina, você vai ter que voltar lá para a sua senhora e vai ter que se humilhar, pedir perdão. Aí na nossa ótica humana, de repente, H pensou assim, não, mas eu não vou lá não, foi ela que me maltratou, foi ela que me mandou embora. Mas na ótica de Deus é diferente, fala, não, a única solução é essa, ir lá, se humilhar, se reconciliar, irmãos. Tem solução que para vir nas nossas vidas vai ter que ser dessa maneira. E aqui diz, a lição, às vezes é preciso retornar, pedir perdão e esperar o agir de Deus. Isso é forte, irmãos. Às vezes pode ter algo travado na nossa vida, na nossa família, na igreja, ou nos nossos relacionamentos humanos, no nosso trabalho. Pode ter algo travado, simplesmente por isso, ó, por falta de perdão. Né, irmãos? Então tem coisa que vai ser difícil, porque para o ser humano muitas vezes se humilhar, pedir perdão, vai ser difícil. Mas tem situações que vai ser a única solução. E aqui no último ponto, o Deus que ouve. A promessa no deserto. O menino se chamará Ismael. Ismael significa Deus ouviu. Agar parecia abandonada, mas Deus se fez presente em sua dor. O Todo-Poderoso age com graça, honrando o filho do amigo de Deus, mesmo fora da promessa original. Então veja, mesmo fora da promessa original, aquele filho, Ismael, que sairia ali de Agar, esse filho também, ele foi abençoado por Deus. Então veja, Deus, irmãos, Ele pode, mesmo nos nossos erros, Ele pode ter misericórdia, nos dar uma direção e nos abençoar. Mas é necessário a gente ouvir a voz dEle. Agar teve que pedir perdão, se humilhar, pedir perdão. Mas Deus abençoou apesar do erro. E essa questão de Ismael é uma questão interessante. Porque o filho da promessa era Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ismael, nós podemos dizer que foi o filho da carne. Isaac, o filho do Espírito, né? Que veio através da direção do Espírito. Agora, Ismael, irmãos, quando nasceu, a Bíblia fala algo, vou até ler aqui, ó, que eu separei. A Bíblia fala algo que ia acontecer na vida de Ismael. Ó, está aqui em Gênesis 16, versículo 12. Versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Olha só, irmãos. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Sabe o que Deus estava falando? Ó, Ismael vai nascer, e Ismael vai ser um homem de guerra. Ele vai estar sempre guerreando. Pega lá, Sanela, lá. Ele vai estar sempre guerreando. Ismael, ele vai ser contra todos, e todos vão ser contra eles. Contra ele, né? Ou seja, ele vai estar sempre em guerra. Irmãos, para você ver como que a promessa de Deus, né, a palavra de Deus se cumpre perfeitamente. Ismael deu origem aos árabes. Não tem o povo árabe? Aquele povo bravo? O povo árabe está sempre em guerra. Se você for ali para o Oriente Médio, o povo árabe está sempre guerreando, irmãos. E as maiores guerras do povo árabe é contra o povo judeu. O povo árabe é rival do povo judeu. Eles estão sempre guerreando uns contra os outros.
quando você vê ali Israel, Palestina, né, aqueles países ali, Irã, Iraque, povo árabe, povo do Oriente Médio, está sempre guerreando contra o povo judeu. Agora veja uma coisa, Ismael deu origem ao povo árabe, e Isaac deu origem ao povo judeu. Por isso que os judeus, até hoje, têm essa rivalidade contra o povo árabe. Porque o próprio Deus tinha profetizado, vai acontecer isso. Você vai brigar com seus irmãos. Então tá vendo, irmãos, como a promessa de Deus se cumpre, a palavra, né? Se cumpre perfeitamente. Agora veja, por causa de uma consequência que aconteceu, por causa de uma decisão errada, que aconteceu há quase 4.000 anos atrás, essa decisão errada até hoje influencia no mundo, até hoje influencia nas nossas vidas. Tá vendo como isso é sério? Tá vendo como uma simples decisão nossa pode influenciar por muitos e muitos e muitos e muitos anos, irmãos? Até hoje o mundo sofre consequências dessa decisão que foi tomada há quase 4.000 anos atrás. Aí nós vemos a importância de tomar decisão sempre na direção de Deus, irmãos. Ter paciência, sempre esperar na resposta de Deus, na direção de Deus. Às vezes você vai ficar na dúvida, pastor, não sei a direção de Deus claramente. Espera, tenha paciência, que com o tempo Deus vai mostrando, vai encaixando tudo no lugar. Só para encerrar, irmãos, eu tenho um testemunho que eu já dei para os irmãos de um carro, né, que eu comprei. Certa vez estava querendo trocar o carro ali, e eu estava muito querendo outro carro, Aí minha esposa, William, tem que orar. Eu falei, tá bom. Fui lá para o quarto, né, coloquei meu joelho no chão, Senhor, meu Deus, me abençoa que eu consiga trocar esse carro. Abençoa, Senhor. Já levantei, só orei, nem esperei a resposta de Deus nem nada. Falei, já orei. Aí o que eu fui lá? Fui lá e fiz um negócio. Então, ou seja, do meu próprio pensamento, né? Não esperei a decisão, a resposta de Deus. Troquei o carro. Irmãos, troquei. Mas pensa no aperto que eu fiquei. Porque eu tive que voltar um dinheiro, tive que financiar o restante lá do carro. Irmãos, passei vários meses apertado e sempre eu me lembrava, rapaz, eu orei, mas não esperei a resposta. Então não é só orar, é esperar a resposta também. Você pode chegar ali e orar, mas fazer a sua vontade. E a Bíblia fala, confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nosso entendimento é enganoso, irmãos. Muitas vezes vai nos induzir ao erro. Então olha só, a promessa no deserto. O menino se chamará Ismael, né? Agar parecia abandonada, mas Deus se fez presente em sua dor. O Todo-Poderoso age com graça, honrando o filho do amigo de Deus, mesmo fora da promessa original. Ou seja, Deus teve misericórdia, né? E aqui no ponto 2, tudo conforme a sua soberana vontade. Abraão, aos 86 anos, o nascimento de Ismael a partir de um plano humano. Apesar do erro, Deus faz de Ismael uma grande nação, conforme prometido a Agar. A grande lição, Deus governa a história. O verdadeiro filho da promessa, Isaac, viria exclusivamente no momento determinado pelo Senhor. Existe um momento determinado por Deus nas nossas vidas, irmãos, por mais que demore, mas existe um momento que é determinado pelo próprio Deus, e ele vai chegar. E o ponto 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Nenhum coração aflito passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vela por aqueles que sofrem, mesmo quando ninguém mais vê. Sabe aquele momento que parece que só está você? Deus está lá também, Deus está te vendo. Sabe aquele momento que você pensa, nossa, parece que ninguém está se importando com a minha dor, parece que ninguém está se importando com a minha tristeza, nossa, ninguém vem aqui querer saber se eu estou bem, o que aconteceu na minha vida. Irmãos, às vezes Deus vai até permitir isso, para ficarmos somente nós e Ele, para nós depositarmos nossa fé totalmente nele e não no ser humano, né? Porque o ser humano é falho, mas Deus, Ele sempre olha para as nossas dores. E aqui diz, diante dos desertos da vida, nossa resposta deve ser orar e confiar em Deus, Filipenses 4, 6, versículo 7, obter força nele, Filipenses 4, 13, e receber sua infinita misericórdia e acolhimento. Então os irmãos decorem isso aqui, ó. Quando não souber o que fazer, orar e confiar em Deus, obter força nele, receber sua infinita misericórdia e acolhimento, porque é uma sequência, ó. Primeiro você ora e confia, aí você vai obter força, você vai começar a se fortalecer, e depois, por fim, você vai receber sua infinita misericórdia e acolhimento. E aqui nós temos a conclusão, que é a aplicação nas nossas vidas, né? Aqui diz, a impaciência levou Abraão, Sarai e Agar ao erro e à dor.
O plano humano deu certo fisicamente, mas trouxe consequências desastrosas. Deus não precisa de atalhos ou da nossa ajuda carnal para cumprir seus planos. Ele governa a história de forma soberana. Operando eu, quem impedirá? Isaías, capítulo 43, versículo 13. Então, para finalizar, se você chegou aqui hoje impaciente com alguma situação, a resposta de Deus para a sua vida é essa. Ou quem vai assistir na live também. É esperar em Deus, é ter paciência e tomar a decisão segundo a direção do Espírito Santo e esperar a sua provisão. Quando minha filha era mais nova, ela estudava no colégio, era JK o nome, Suzana, aquele colégio? Ela estudava no colégio JK. Irmãos, todos os dias eu ia levar ela, que eu ia para o trabalho, eu levava ela, né? Aí eu levava, tinha um asfalto assim, que tinha que dar uma volta, um asfalto. Aí todos os dias eu levava ela por esse asfalto, né? Só que tinha que dar uma volta muito grande. Mas eu ia pelo asfalto até pegar a BR de novo. Só que ali perto do cemitério, acho que os irmãos conhecem ali perto do cemitério, no fundo do cemitério ali. Ali tem uma estrada de terra, não sei se tem até hoje, depois tamparam ali. Mas tinha uma estradinha de terra que era um atalho. Ou seja, quando eu ia pelo asfalto, tinha que dar uma volta assim, ó. Mas tinha um atalho que era só ir reto, que você já saía na BR. Aí todo dia eu olhava para esse atalho e falava, rapaz, eu poderia bem ir por ali. Falei, mas não vou não, que não pode, vai que eu levo uma multa aí, não pode ir, eu não vou não. Já era evangélico, né? Mas todos os dias ficava ali tentado, irmãos, para pegar aquele atalho. Mas não pegava, falei, não, vou dar a volta. Aí chegou um dia, justamente no dia que estava chovendo. Estava chovendo, falei, quer saber de uma coisa, moço? Aí eu vi um monte de gente passando, né? Vi um monte de gente passando por ali, falei, toma um passo, eu vou passar também. Olha, irmãos, é o que muitas mães dizem, às vezes para o filho, né? Você não é todo mundo. Às vezes o filho chega em casa, mãe, mas todo mundo faz. Você vai olhar para o seu filho e falar, mas você não é todo mundo. Então, irmãos, eu via todo mundo passando, chegou um dia que eu decidi passar. Justamente no dia que estava chovendo. Sabe o que aconteceu? Meu carro atolou. A primeira vez que fui passar, o carro atolou. Aí ficou ali, eu já fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu, e agora? E agora o que eu faço? Como é que eu vou sair daqui? Aí na hora que a gente comete o erro, a gente se arrepende. Aí depois que eu já estava ali atolado, no atoleiro é que eu fui pedir para Deus. Falei, Deus, me ajuda. Tem que ir para o trabalho, tem que desatolar. Nem vê ali. Vê ali o que é ali. Aí eu falei para Deus, né? Falei, Deus, me ajuda a sair daqui. Irmãos, quando eu orei a Deus, graças a Deus o carro desatolou, fui embora, deu tudo certo. Mas viu que foi só pegar um atalho. Só foi o dia que eu fui pegar atalho. Então, irmãos, vamos ter cuidado com os atalhos nas nossas vidas, né? Mesmo que o caminho seja longo, mesmo que o caminho tenha que dar uma volta muito grande, mas é melhor ir pela direção que Deus nos enviar do que pegar atalhos. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje, né? Espero que tenha falado com os irmãos e deixado um aprendizado